Meus amigos, que sufoco foi esse aí, cara? Se não for assim, não é Vasco, né, cara? Se não for sofrido, cara, foi complicado, foi difícil assistir até os minutos finais dessa partida, mas o primeiro tempo que o Vasco fez foi avassalador. O Vasco praticamente humilhou o Bahia no primeiro tempo, mas não soube controlar com experiência, com sabedoria o resultado, né? Se tivesse alguns minutos a mais, o Vasco teria tomado o empate, cara, mas conseguimos aí essa grande vitória, uma vitória extremamente importante, que enfim coloca o Vasco de vez na briga por uma pré-Libertadores. Era o resultado que a gente esperava, não importa se foi sofrido do jeito que foi, se abriu 3-0, tomou 2, mas antes do jogo, se chegasse para o torcedor vascaíno, você assina 3-2 pro Vasco? Assino, todo mundo assinava de boa, mas foi com requinte de crueldade, né? Não dessa maneira, mas mesmo assim, o importante são os 3 pontos. O Vasco conseguiu aí essa vitória tão importante com o show do Paê. O homem, enfim, voltou, cara. O cara tá de volta aí. Esse é o Paê que a gente quer ver. Tomara que agora a mulher dele, os filhos dele, sempre estejam em São Januário, porque é uma baita inspiração pro jogador, porque ele jogou demais hoje, cara. Disparado a melhor partida dele com a camisa do Vasco, sem sombra de dúvidas. Inclusive aí jogando praticamente 90 minutos, né, cara? Jogou muita bola o Paê hoje, e fino, correndo o campo inteiro, presente na ponta direita, na ponta esquerda, pelo meio, flutuou bastante pelo meio, ajudou muito. Esse é o Paê que a gente quer ver, e ele tem que ser o titular. Coutinho é banco, cara. Depois desse jogo aí do Paê, meu amigo, ó, o Coutinho, meu amigo, você vai sentar no banquinho aí pro Paê, porque ele tá pedindo passagem, tem que ser titular assim no time do Vasco, depois de péssimos jogos, de muita gente aí falar. Eu inclusive já falei aqui no canal várias vezes que eu não renovaria o contrato com o Paê pelo que ele vinha apresentando, mas sem nunca deixar de ter uma esperança que o jogador poderia dar a volta por cima, porque qualidade ele tem, cara. Foi contratado por isso, pelo nome dele, pela carreira que ele fez na Europa, pela bola que ele jogou na seleção da França, no West Ham e também principalmente no Olympique de Marseille. E o Paê hoje mostrou pelo menos ali uns 50% do que ele já jogou em alto nível no futebol europeu, destruindo hoje o Bahia, jogou muita bola, fazendo golaço de pênalti, cara. Fez um golaço com a perna esquerda. É um jogador espetacular que a gente espera que ele jogue mais assim. Infelizmente, lá na Copa do Brasil, o Rafael Paiva colocou o cara para jogar pouquíssimos minutos e ele não conseguiu ajudar o Vasco a estar na final hoje da Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro vamos com tudo aí para buscar essa pré-Libertadores, uma partidaça do Paê. Gostei muito do Ryan hoje também, mesmo sem fazer gol, fez um dos seus melhores jogos com a camisa do Vasco, tá mostrando maturidade. Acho que depois da péssima fase dele, o jogador conseguiu evoluir psicologicamente, está mostrando mais maturidade. Pode ser sim esse reserva imediato do Verratti aí para os próximos anos. Com certeza a gente espera que esse jogador evolua muito, cara, porque ele é um ativo do Vasco. O Vasco possivelmente pode até mesmo vendê-lo, mas caso ele não saia do Vasco, esperamos que ele continue aí evoluindo e ajude o Vasco nos próximos anos. Também gostei muito da partida do Pumita Rodrigues. Até antes, no vídeo de hoje, eu falei que eu não escalaria ele, mas o jogo que ele fez hoje foi impecável, cara. Vale sempre a gente mandar que ele nunca critiquei, e certamente aí o Pumita Rodrigues fez um dos seus melhores jogos com a camisa do Vasco. Acho que o melhor jogo dele foi aquele clássico que ele fez seu primeiro gol com a camisa do Vasco contra o Flamengo na vitória por 1-0 lá em 2023, no ano passado. Mas hoje ele jogou muito bem, a dobradinha ali com o Paulo Henrique funcionou muito no primeiro tempo, mas entrou muito bem o Maxime Domingues, por mais que ele errou no segundo gol do Bahia, mas ele entrou muito bem, roubando muita bola ali, tentando dar um maior volume ali de jogo para o Vasco. Ele foi um que tentou e ajudou o Vasco ali a fazer algo de diferente no segundo tempo. Mas falando ainda do primeiro tempo, o Galdames, que foi uma grande surpresa para todo mundo, né, cara? A presença do Galdames no time titular antes da partida incomodou todo mundo. 99% dos torcedores ficaram incomodados com a presença do Galdames, mas hoje ele fez o seu melhor jogo com a camisa do Vasco. Disparado, o melhor jogo dele com a camisa do Vasco, por mais que ele tenha feito gol em clássico contra o Botafogo, mas hoje foi disparado o melhor jogo dele com a nossa camisa, um jogador que foi resgatado pelo Rafael Paiva. O Rafael Paiva assumiu a bronca ali, as críticas do torcedor, e bancou a permanência aí do Galdames aí no time titular. Foi titular, jogou bem como primeiro volante no lugar do Hugo Moura. Ele deve ter treinado muito bem pro Rafael Paiva mostrar essa total confiança no jogador, e ele sem dúvida nenhuma fez o seu melhor jogo aí com a camisa do Vasco, né? O Emerson Rodrigues é aquilo ali que a gente sabe, né, cara? Faz alguns lances ali meio mirabolantes, mas é um jogador que tenta sempre ajudar a equipe. Acabou fazendo o primeiro gol ali do Vasco, cara, no lance do Paulo Henrique, juntamente com o Pumita Rodrigues. Paulo Henrique, a passada do Paulo Henrique ali pelo lado direito foi muito importante para o Pumita Rodrigues puxar a bola para dentro e bater pro gol. Na sobra, o Emerson Rodrigues ali como um centroavante fez o primeiro gol do Vasco. Depois tivemos o pênalti em cima do Ryan, o gol do Paê, e o terceiro gol
uma belíssima arrancada do Payet, ninguém marcou ele. Ele viu que tinha espaço, vou mandar o chutaço de canhota. O goleiro do Bahia só viu a bola lá dentro do gol como um míssel e com certeza ali o Vascão parecia que ia ganhar tranquilamente. Mas aí, no mesmo primeiro tempo, a falha grotesca do Maicon, o Vasco acabou tomando um gol do Luciano Rodrigues, um jogador que o Vasco tentou por muitos anos aí tentar contratar esse atleta que acabou indo pro Bahia e fez gol hoje no Vasco. Esse golzinho que colocou o Bahia no jogo. Se vira o jogo por 3-0, o Bahia não iria fazer mais nada, cara. Iria entrar moroso, iria tentar ali segurar para não tomar uma goleada humilhante, não iria atacar tanto assim o Vasco, não ia ter mais ímpeto para tentar fazer gols no Vasco. E esse golzinho aí deu uma esperança ao Bahia, o que mudou tudo, né? Se não tivesse tomado o gol, o Vasco teria até mesmo aplicado uma goleada humilhante, 4, 5, 6-0 no Bahia, tranquilamente no segundo tempo. Porém, esse gol colocou o Bahia de novo, que voltou com tudo, né? As alterações do Rogério Ceni fizeram efeitos, né? Principalmente a do Luciano Rodrigues e do Ademir, que foram os responsáveis pelos gols do Bahia, e a desatenção do Vasco no segundo tempo foi absurda, né? O Vasco praticamente entregou o jogo pro Bahia, parecia que estava só esperando o empate, ainda teve aquele lance no finzinho ali, que por sorte, e também a defesaça do Léo Jardim, o Vasco não tomou o gol, né? Que ele defendeu a bola voltou no pé do jogador do Bahia, que não conseguiu dominar, não fez o gol naquele lance ali, mas o Vasco conseguiu se livrar aí de tomar o empate e venceu, o que é mais importante. Os 3 pontos aí tá garantido na conta do Payet, meu amigo, isso aí, mano. O Payet resolvendo o jogo pro Vasco, é isso que a gente espera, torcemos para que ele resolva o clássico também contra o Botafogo, porque aí o Vasco vai brigar ali de vez, quem sabe até mesmo com um G4, hein, cara? Quem sabe, hein, um milagre aí não aconteça, vai que o Vasco engata uma sequência aí maravilhosa de vitórias, como o Internacional fez, né? O Internacional tá lá brigando, cara. Tava na mesma situação do Vasco, ali esquecidão, foi ganhando jogos e foi subindo e tá lá brigando pro G4, né? Quem sabe, né? Tudo é possível. Se o Vasco engatar uma boa sequência de vitórias, tudo é possível aí. Quem sabe, pelo menos o G6 a gente já não vai ter garantido. Porque é sempre bom lembrar que o Atlético Mineiro tá lutando por Libertadores e Copa do Brasil, tá focado nessas duas competições. Cruzeiro, péssimo no Campeonato Brasileiro, péssima sequência com o Fernando Diniz, praticamente disse adeus, não acredito que o Cruzeiro vá lutar por uma pré-Libertadores, o que dá mais chances ainda ao Vasco. O Bahia é isso aí, é 8 ou 80, ou ele joga muito ou ele não joga nada, time que sempre vai muito mal fora de casa, e isso aí é um fator importante para o Vasco ficar de olho, e os outros adversários são adversários complicados, Internacional, São Paulo, e o G4 também é um G4 mais consolidado, né? O Vasco tem que ficar atento aí a tudo e fazer a sua parte, que tem condições sim de ir para a Libertadores no ano que vem. Graças a Deus aí tudo deu certo, mesmo com esse finzinho melancólico, mas deu tudo certo. O Vascão conquistou 3 pontos e hoje estamos na 9ª colocação com 43 pontos conquistados. Como eu disse, próximo jogo será no dia 5 contra o Botafogo, dá na terça-feira, fora de casa, possivelmente lá no Newton Santos. Esperamos aí uma boa vitória do Vasco nesse clássico, que pode dar uma moral gigantesca para a sequência da temporada. É verdade, é o líder do campeonato, está garantido na final da Libertadores, mas o Vasco tem totais condições de chegar lá e vencer também o Botafogo, porque é um clássico regional. Deixa aí nos comentários aí a sua opinião, o que você achou do jogo de hoje, quem pra você foi o craque disparado do Payet, né, cara? O que você achou dos outros jogadores aí, Léo Jardim monstruoso, a zaga ali deu uma vacilada com o Maicon, né, quando não é o Maicon, é o Léo Pelé, a gente sempre sabe que quando esses dois estão em campo é sinal de gol do adversário, mas o Vasco lá na frente resolveu, o Payet resolveu, Ryan ajudou bastante, Emerson Rodrigues resolveu e também o Pumita Rodrigues jogou muita bola, né? É isso aí, pessoal. Tamo junto. Muito obrigado. É nóis.